Graça e paz, estamos mais uma vez unidos para falar sobre esse lindo podcast, que é o Domcast, que encerra mais um ano, apesar de todas as nossas dificuldades, eu creio que foi exitoso. E como todo final de ano, nós temos nosso final de ano com um especial de Natal. Eu estou reunido com toda a produção, eu, Valdo José, e para mim o Natal é muito mais que o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É a vitória da vida. Boa noite, boa tarde, bom dia, seja qualquer horário que você estiver ouvindo. Respondendo assim, o que é o Natal para mim é, vamos dizer, a vitória. Porque ali nasceu, através da Virgem Maria, nasceu o nosso Salvador, que ele veio e vai redimir todos os nossos pecados. Então, para mim, é um momento de vitória. O Natal, para mim, é muito mais do que comprar presentes e comprar roupa nova. É o momento é o início da nossa salvação, em que Cristo encarna, e o momento que a gente se reúne com a família. Boa noite, o meu nome é Samira e o Natal para mim é um tempo de partilha, de esperança, de caridade, de lembrarmos tudo que Jesus fez por nós e o que Deus fez por nós, por mandar seu Filho único para nos salvar. Eu estou muito feliz, então, com todas essas perspectivas. Então, a gente, neste ano de 2024, a gente se reuniu, a gente montou o podcast. Eu nunca cogitei a possibilidade da gente estar aqui. A gente foi fazendo meio que no aleatório. Mas eu fico muito feliz porque a gente está vivendo essa época. Eu penso que o jubileu do ano que vem, que o nosso Santo Padre Papa Francisco convocou sobre a esperança, e nada melhor do que falar sobre a esperança que vem do Natal, tá certo? Eu não sei se vocês têm uma memória sobre o Natal de vocês, qual foi o primeiro Natal, a maneira mais, alguma coisa. Eu queria saber como é que vocês vivenciam este momento na vida de vocês. Quais são os costumes, quais são as maneiras que vocês fazem nessa época do ano e por que ela é tão importante para vocês. Mas o jeito como a gente, vamos dizer, lá em casa, a gente celebra o ápice de lá de casa é o amigo invisível. Mas eu quero mudar, porque Natal não é só troca de presentes, não é só a ceia. A gente deve lembrar que o Jesus, ele nasceu naquele momento, entre aspas, ele é o aniversário antes da noite, e essas trocas de presente, por mais que seja muito boa, a gente acaba ofuscando o verdadeiro significado, sabe? E esse ano, eu vou buscar mudar, porque, vamos dizer, é o ano em que eu me converti verdadeiramente e passei a praticar a minha fé. Então, eu mudei um pouco a minha visão do Natal e eu vou buscar mudar algumas atitudes, principalmente no dia do Natal, porque ali eu vou me lembrar que ali está nascendo, entre aspas, porque a gente não sabe o dia exatamente, que o meu Senhor, o meu Salvador, ele está nascendo. Aí, por mais que seja muito bacana, o amigo invisível, a troca de presentes, eu amo ganhar presente, mas aí eu vou me lembrar que está nascendo, o verbo encarnado está nascendo ali. Então, é muito divertido assim estar entre família. Eu gosto muito. Boa noite. O Natal é provar que algumas coisas sejam parecidas com o que a Beatriz Rafaela acabou de falar, por sermos irmãs. Mas assim, pelo que eu convivo, lá em casa é assim, o pessoal come, faz a comida, ninguém come depois da meia-noite ou quando dá meia-noite, isso nunca vai acontecer lá em casa. E como ela falou, o ápice lá é meio que o amigo invisível. Isso a gente também acaba, como ela falou, ofuscando o real significado do Natal. Eu acho que só faz uns dois anos, faz pouco tempo, eu diria, que a gente começou a ir pra missa.
no dia do Natal, né? Então, eu ainda tô, como é que eu posso dizer, me habituando aos reais significados. Talvez não tão fervorosa quanto a minha irmã, mas eu tô buscando do meu jeito. O Natal pra mim, na minha casa, basicamente eu passo na casa da minha avó. E tipo, a gente se junta, come. Antigamente se juntava a maioria dos netos dela, filhos, sobrinhos, alguns sim. E a gente ia e comia. A gente ia pra... Logicamente, a gente ia pra igreja todas as dias 24, antes do Natal. Às vezes passava lá e vinha pra casa e comia. Essa é a minha lembrança de Natal. Na minha casa, a gente sempre. Todo mundo estava vindo, a gente ia com minha avó, meu tio Zé também. O meu tio Zé já está nas nossas falecidas, a minha mãe também é falecida. Então, assim, hoje, desde que minha mãe faleceu, eu me junto com as outras pessoas que realmente elas não têm outras pessoas para comemorar o Natal. Quando ela consola, às vezes alguém da família tem oportunidade de chamar de a gente faz, tem um amigo visível lá, esse amigo ia participar, só que uma série de coisas que não pode participar. E faz 2 anos que eu estou participando assim, é diferente, a gente vai à missa, eu durmo no sofá, que o sofá é engraçado, e a gente conversa, a gente joga bingo, sim, jogamos bingo no Natal, jogamos carteado, mas principalmente a gente conversar. Por exemplo, eu e meu irmão, a gente tem uma pausa do ano para a gente conversar com o mercado nossa vida. Um ano atrás eu prometi uma coisa para ele, ele prometeu uma coisa para mim. Todo ano a gente faz uma promessa. Do Deus, em Jesus, mais cedo, nosso testemunho também. Eu fiz uma promessa para ele, ele fez uma promessa para mim. Eu consegui cumprir essa meta. Eu acho que fica melhor quando a gente coloca uma testemunha. Tá? Eu creio que Cristo veio na nossa vida justamente para ele definir assim. Nenhum amor é vivido sozinho. Nenhum amor é vivido de maneira solitária. O Filho de Deus tinha todo o poder de vir como Adão, surgido da terra. Mas ele escolheu preferencialmente uma família. E das famílias dele, ele escolheu uma família do lugar mais inóspito. E do lugar mais inóspito da terra, aqueles que, mesmo distantes, mesmo longe do centro de poder, eram pessoas extremamente fiéis a Deus, a essa Santíssima. A gente vê, às vezes, o Natal de uma maneira muito folclórica. E eu estava conversando assim um dia com o meu irmão, a gente estava a gente pensa assim, tudo foi fofinho, tudo foi, sei lá, bonitinho, fácil. Não. Quando Maria e José, eles têm que fazer o censo lá em Lucas 2. Quando eles saem de Nazaré, ela grávida, eles têm que se licenciar lá em Belém. Tem uma passagem muito clássica que ele completa os seus dias para ter um menino. E a gente tem a ideia que José estava procurando uma espécie de hotel, um albergue, para que ele ficasse com ele e a esposa dele. E o seu filho estava a dias de nascer. Só que o texto de Lucas 2, ele diz que a família de José era a família que morava ali. Isso muda completamente a história. Eles estavam ali, a família de José estava no licenciamento, porque eles tinham que se licenciar como imperador. E as pessoas que bateram na porta, que não acolheram Jesus, não foram estranhos, foram a própria família de São José. Isso muda completamente a nossa perspectiva da terra. Até porque Belém era a cidade, né? A cidade de José. Então faz muito sentido. E, sim, é isso. Ele era descendente de José, o José era descendente de Davi, tinha toda uma mística, mas a gente pensa
Mesmo essa situação de acho que Lucas, ele é um dos que retrata, uma vez retrata muito bem. Uma vez ele vai fazer aquele olhar falando. Acho que Lucas ele dá um retrato mais pessoal. Provavelmente porque ele recolheu esse relato de Maria, né? E Maria acreditava em todas essas coisas assim, parece. Vira e mexe de fala, os 2 primeiros capítulos do seu Evangelho diz Maria acolheu como seu coração, meditava sobre seu coração. E é isso, entendeu? Aquele Cristo que é rejeitado. E hoje, acho que fica a reflexão para nós, ali falando na consola, com as pessoas que realmente não têm ninguém na terra, a gente são grupos estranhos, entre aspas. Eu conheço a consola, mas algumas pessoas eu não conheço. Mas ali a gente se torna família, como os pastores que vão visitar Jesus, como todas aquelas pessoas que vão visitar o Senhor no momento do seu nascimento. Outra coisa sobre o Natal que eu gosto sempre de refletir é que a gente colocava São Francisco de Assis, brilhante São Francisco, temos o Brasil. E a gente pensa que os magos chegaram no mesmo dia. Não chegaram? Não. Eles não chegaram. Gente, eu jurava que eles tinham chegado os 3 juntos assim. Ao mesmo tempo, né? A gente tem esse nome como Francisco de Assis, né? Que a gente veio para o exército, que chegaram na mesma noite que Jesus nasceu. Jesus nasceu, os primeiros a acolherem foram os pastores. Jesus foi circuncisado, Maria cumpriu todos os ritos, eles estavam morando lá, aos redores de Jerusalém. Um ano depois, Mateus 2, os magos do Oriente dizem: nós vimos a sua estrela surgir quando estavam lá na Pérsia, no Oriente. Vimos sua estrela surgir. Eles eram magos, eles consultavam. Se eu não me engano, os magos eram o pessoal que tinha um conhecimento das estrelas, estudavam e tal. Exatamente, vimos sua estrela surgir. Então a viagem não era curta, né? Provavelmente eles viajaram da Pérsia. A Bíblia não fala o país dele, mas fala o Oriente. E o Oriente, comumente, na Bíblia, na Pérsia, nesse lugar, era um lugar que não estava muito, né? Quando eles falam para Herodes, e Herodes nem sabia, ao contrário daquele filme detestável da Netflix, que é um filme até interessante, mas muito pouco, a Virgem Maria, ninguém sabia que o Messias tinha nascido. Ele nasceu no meio dos povos. Eles estavam vivendo lá, provavelmente o mundo assim, e eles chegam mais ou menos, a gente não tem essa uma data. Exata. Um ano depois de Jesus nascer, porque a estrela aparece novamente no mesmo lugar. Mateus 2. Aí eles vão até que a estrela os conduz de novo a pousar em cima de onde Jesus tinha nascido. Onde Jesus estava. Na verdade, nem onde Jesus tinha nascido, onde Jesus estava. E Mateus diz que eles já estão morando numa hospedaria. Eles estão morando já numa ovelha, num lugar assim. A gente não sabe porque a Sagrada Família ficou lá, provavelmente para cumprir todos os ritos da lei que o recém-nascido, 8 dias ele era circuncisado, 40 ou 33 dias a mãe era purificada, ela ficava passando por um rito de purificação, que a gente comemora dia 2 de fevereiro. Tinha todos os ritos quando uma pessoa nascia. Então, é nesse inteirinho que os magos surgem. Os magos vão lá, rendem homenagem ao Jesus Cristo. Outra coisa que a gente tem folclore, porque eram 3. A Igreja Oriental, por exemplo, diz que eles eram 12. Eu vi. Pode ser 12, eles podem ser 3. Eu imagino que entre vários era um grupo grande de magos, porque isso deixa Jerusalém toda apavorada. O Herodes ficou uma nojinha. Eles eram de uma outra religião que também tinha Messias. Mas não eram referentes 3 por conta dos 3 presentes? Aí davam isso é a referência que a gente faz. A tradição da igreja diz que existiam pelo menos 3 comunidades ou 3 caravanas de magos. Cada uma presente. E cada caravana tinha um líder, um rei. Mestre de caravana. Por isso que o texto bíblico só chama eles de magos. Mas para nós, eles não só são magos, eles são reis, porque eles eram líderes de caravanas. Então, poderiam ser 3, poderiam ser 12. A gente não tem essa ideia.
Três é porque provavelmente eram 3 grupos. E ensinou os 3 presentes. E desde o começo esses presentes eram um significado muito profundo. O primeiro significado é a realeza de Cristo, mas também a humanidade. A origem vem para lá. É tanto a origem real e descendente de Davi, como Lucas nos diz, ele se sentará no trono de Davi, mas também a humanidade, porque o ouro é uma matéria deste mundo. A mirra é tanto a profecia, que ele é o cumpridor, ele é o sumo profeta, mas também a mirra significa o tipo de morte que ele vai ter. A mirra que falou que é referente ao tipo de morte não era também utilizado pelos egípcios na hora da Mumificação. da mumificação. Exatamente. A mirra era usada para purificar os corpos. Mirra, quando Jesus morre, José de Arimateia compra não sei quantas mirras e aloés. João 19. Então, A mirra era usada para a purificação de Deus. A mirra significa tanto a profecia, que era o símbolo do profeta, que a mirra é uma planta que é cheirosa, assim como a atividade do profeta, ele tem um odor agradável a Deus, mas também significava a morte. Jesus vai morrer de maneira profética. E o incenso, que significa tanto a divindade, né? A gente joga até hoje, a gente usa o incenso na igreja, mas também é um sacerdócio. Ele é sacerdócio eterno, diria Hebreus, segundo a casta de Deus. Então, assim, tudo na vida de Cristo vai se embora. Eu gostei, hoje eu assisti o The Chosen, eu digo inclusive para vocês, a Noite Sagrada. Mariela fala que ela cobriu ele com o mesmo pano que se cobria com os cabelos quando nascia. Está lá em Lucas 2. E ele está numa manjedoura. A manjedoura é um lugar onde os animais comem. E Jesus é o pão da vida. A manjedoura é onde o bicho come, manjar, comer. Ele é deitado numa manjedoura, porque ele é o pão vindo do céu. Ele vai falar lá com vocês: eu sou o pão vindo do céu. Eu não sei o versículo, gente, eu sou o seu caminho. Ele localiza aquele, acho que já é um. Então, tudo do nascimento de Jesus ele é simbólico. O nome dele, ele tem o nome Jesus, que quer dizer Deus salva, mas também ele tem um nome profético, porque ele é rei. Todo rei de Israel, a partir de Salomão, tinha um nome profético. Por exemplo, Salomão, o nome civil dele, o nome era Salomão, o pacífico, ou príncipe da paz. Só que quando Davi vai consultar o profeta Natan não chama ele de Salomão, chama ele de Gededias, o amado Javé. Todo rei ele tinha um segundo nome, que significa que seria o governo dele. E de fato, Salomão foi o que mais expandiu o povo. Ele não teve briga. Davi ele guerreava. Salomão ele faz o seguinte: ele casou com muitas mulheres, Deus inclusive vai dizer que ele era para ter várias mulheres, mas não teve várias mulheres. O rei ia guerrear com ele falava: o Senhor mandava para estar embaixo dos embaixadores dele. O Senhor vai guerrear comigo, eu me acho um rei enorme, grande. Eu até queria casar com a sua filha para que a gente estabelecesse uma aliança junto. Aí ele casava com a filha do meu cara, ficava lisonjeado. O outro rei me ia homenagear e dava a mão da filha dele. Esse é uma coisa que Salomão casou tantas vezes. Ele casou 1000 vezes. Ele tinha 1000 esposas. caramba! Poderia fazer isso, mas ele conseguiu uma paz. Mas Deus avisa ele: não tereis várias mulheres, para que nosso coração não desvie. Ele se desviou. Ele era um amado de Javé, mas não agiu como amado. Jesus, ao contrário de Salomão, ele é profetizado como Deus conosco, o Emmanuel. Mateus 1, Isaías 9, eu posso estar enganado, ou Isaías 9, ou Isaías 7. Ele é o Deus conosco, e Jesus realmente presentificou o amor de Deus na nossa vida. Então, assim, tudo no Natal tem esse simbolismo, essa graça, essa misericórdia, eu acho que é a época que a gente tem que estar junto. Agora,
Vocês não estão vendo, porque é só áudio, mas a nossa igreja ela está dando cestas para as pessoas. E às vezes as pessoas nem são, não precisam ser católicas. É exatamente isso. É dar esse momento, não só no Natal. A nossa paróquia tem várias pessoas inscritas na pastoral social e dão cestas. Isso não é para nós motivo de glória, pelo contrário, como diz na própria missa, é nosso dever e salvação, dar-nos graça sem fidelidade. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nosso dever, a gente não está fazendo mais nada do nosso dever. Se nós somos cristãos, eu acho que é esse, eu pego a palavra de vocês, porque eu te comigo, para se livrar dessas roupas, que a gente tem tanta roupa amarrada, vamos livrar desses tantos de pau de sapato. A gente morre e não lembra nada. Gente, eu vejo isso. A gente às vezes não pegar. E todas essas coisas a gente é só gerente. A gente não quer a gente quer viver como necessário. É claro, não viver na miséria, porque nunca volta na miséria. Vai viver como necessário, com abundante, com frutuoso. Eu acho que a nossa fé é justamente isso. Cristo, ele é rico de tudo e se fez pobre. Nós devemos nos fazer pobres com ele e fazer pobre, não simplesmente de novo, viver na miséria. É ter uma atitude de desapego. Saber que realmente nada é nosso. A gente tem a gerência, a gente tem que ter o zelo, o cuidado. Mas nada é nosso mesmo. A gente não vai. É verdade? Tô falando assim que realmente aqui tá tendo a entrega de cestas básicas para famílias carentes e eu me lembrei que eu vi ali que tem famílias que são protestantes que estão nessa fila e tipo eles, não todos, não vou generalizar, mas às vezes eles têm tanta aversão pela igreja católica, mas estão ali, sabe? Nossa irmã aqui, Samira, ela deu um testemunho que foi uma gincana que teve da catequese e eles saíram para recolher alimentos justamente por causa das cestas básicas. E elas foram para a casa de uma mulher protestante e ela não quis dar alimento porque ela, vamos dizer, assim, naquele ego, só por causa que ela era de outra igreja, ela disse, não, eu não vou dar porque eu já dei para minha congregação. E ela sai falando assim com orgulho, assim, querendo glorificar a sua igreja, que não. A gente está fazendo porque realmente é uma missão nossa, sabe? E é um ato, assim, de que eu acho muito bonito de amor, porque tem famílias que realmente não tem nada. E a gente tem que ter bastante cuidado. São Paulo ele fala, vocês que estão em pé, cuidado para não cair, para que a gente também não caia nessa atitude. Porque tem muita gente também que frequenta a nossa congregação que tem esse pensamento, que é um pensamento totalmente anticristão. É bater a porta na cara do Cristo. Lá em São Paulo, eu não vou falar o nome dele, porque não sei se ele me permite. A gente recolhia alimentos lá em São Paulo e eu tive outros cristãos me negaram a fazer uma série de coisas. Tipo, me negaram alimentos, enfim, dificultaram a nossa vida. Tiveram essa visão que eu acho que é uma visão totalmente anticristã. Mas eu conheci pasme, um muçulmano. Um muçulmano que nem cristão parece a história do samaritano, né? Que não era nem da nossa fé. E esse muçulmano, eu não sei se ele me permite falar o nome dele, ele não quis doar na frente de ninguém. Ele doou, ele não quis, doou muito. Ele é dono de um mercado importante em São Paulo, muito importante. Ele não deu a sobra, ele deu, eu acho que se ele não deu a metade do estoque dele, eu acho que ele deu quase isso. Ele mandou a gente recolher uma perua, lá em São Paulo chama perua, né? Uma perua. Vocês podem recolher quanto der na comida de vocês, na perua de vocês. A gente acha colocar saca de arroz, feijão, básico, né? Isso me tocou profundamente. E ele dizia, Alá é um Deus de justiça. E a maneira, Alá me deu muitas bênçãos toda a minha vida.
agora é a minha vez de retribuir o que ela fez. Ela não precisa disso. Não precisa de alimento. Mas os filhos de Alá precisam. E isso me tocou profundamente. Ele não é cristão. Eu queria que ele o fosse. Mas ele é uma pessoa que entendeu o significado da fé. A fé, ela deve nos mover a ser melhores. Senão é seita. E as pessoas às vezes têm pensamentos de seita na questão da fé. Então, assim, o Natal, o próprio nascimento de Nosso Senhor nos convida a ter uma vida melhor, uma atitude melhor. Eu vou me livrar de uma série de roupas minhas. Vai do anterior, sei lá. Tem roupa muito boa, não preciso de muita roupa. Muitas coisas eu estou me desfazendo, estou no processo de realmente me desfazer das coisas, justamente porque a gente tem isso na nossa cabeça, mas falta passar pro coração. É o desapego. O sadio desapego, porque tem um desapego ruim e um desapego bom. O bom é esse, quando a gente frutifica a vida do outro, porque a gente ama Deus. E Deus convida a isso. E eu queria saber para vocês, vocês têm uma história de Natal, alguma coisa, só para a gente finalizar, o que toca, vocês já falaram o que significa na família de vocês, mas o que toca mais na história de Nosso Senhor nascendo para vocês? Eu acho que é a questão do acolher as pessoas. Pela história que tu me falou, eu percebi, eu acho muito bonito a atitude de humildade, de acolher. Eu acho que é um dos significados também que podemos vivenciar nesse Natal, de acolher, de ser humilde, de doar-se às pessoas. Eu falo da minha parte que é muito difícil eu me doar a alguém, dedicar meu tempo a alguém, mas eu tento fazer isso. Mas assim, eu sinceramente acho muito bonito isso, porque não são muitas pessoas que estão dispostas como eu posso dizer, a viver bem, a doar a cesta básica, ajudar as outras. Eu acho que é isso. Passar a vez pra Rafaela. Pra mim, o ato de humildade, assim. Nosso Senhor veio, ele poderia ter vindo, assim, no esplendor, porque é Deus. Ele poderia, mas não, ele escolheu uma serva pequena para vir a este mundo de uma maneira humilde. É muito importante, tipo, Nossa Senhora, ela foge e o burrinho é simples. Nosso Senhor, ele nasce no meio de animais e é extremamente simples e humilde. Então isso é o que me toca mais, a humildade, assim que o Nosso Senhor veio. É isso. Samira. Me toca no nascimento do Senhor Jesus Cristo, como disse a Rafaela, é a humildade que ele veio ao mundo. Tipo, ele poderia ter vindo como, sei lá, o maior dos governantes, um político, tal, um rei, e ele veio como pejorativamente nada, tipo isso, no meio de guerra, procurando ele, tal, numa pobreza. Meu Deus! E tipo, pra mostrar que a gente não precisa ter tudo isso, né? O que me toca na história de Natal é como a vida ela é perseguida. Mas mesmo assim, como eu falei no começo, ela é triunfante. Porque quem está no governo do mundo, quem é o soberano é Nosso Senhor. Se Nosso Senhor está do nosso lado, nós somos maioria. Nós somos mais que vencedores de ir a São Paulo. E tudo concorre. Deus, ele tem uma capacidade enorme de triunfar. E para mim o Natal é triunfo. É triunfo de um Deus
que na sua pequenez vence o mundo e que ele vai vencer de maneira brilhante na cruz. Herodes caçou este menino para matá-lo, mata outros meninos e a Sagrada Família fica no Egito. Se lembramos que o Egito não era uma pátria acolhedora para judeus. Os judeus tinham feito altas coisas lá no Egito, então eles eram a periferia da periferia, trabalhadores braçais, porque os egípcios não queriam trabalhar, eles queriam ter trabalhadores braçais. E Nosso Senhor provavelmente fica uns 3 anos lá, alguns dão há mais de 4 anos, depois ele volta para Nazaré. E, de novo, sempre triunfante, pequeno e triunfante. A mensagem da cruz é essa, a mensagem do Natal é essa, a mensagem da fé cristã é essa. Toda mensagem cristã ela gira isso, é o pequeno triunfante. E eu não posso terminar a minha fala sem dizer que como foram preciosas e proféticas as palavras de Nossa Senhora. Dispersou os soberbos de coração e exaltou os humildes. Ele tirou os tronos dos poderosos, exaltou os pobres. Esses pobres não é de questão financeira, de mais uma vez, pobres no sentido que eles enxergam que realmente nada nesse mundo é nosso mesmo. A gente tem a gerência, tem que ter a abundância na boa medida, mas nada é nosso. Tudo é do Pai, tudo é de Deus. Foi isso. A Sagrada Família pensou nisso. E nós devemos pensar nisso. Pois bem, então, qual é o recado que vocês têm o recado final para vocês, para o pessoal de casa sobre o Natal? Frase simples, boa, fácil. Rafaela, também. Eu vou pegar a frase de um santo que eu acho extremamente importante e é muito sábio, que é Santo Agostinho. No Natal, Deus se tornou homem, de modo que os homens pudessem se tornar deuses. Assim, incrível. É, de fato, porque já não é eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu vou falar que, como o padre Paulo Ricardo tinha falado, que eu estava vendo aqui faz pouco tempo, é que nesse Natal Jesus triunfa em nossos corações, apesar das dificuldades, apesar do, sei lá, alguns podem passar esse Natal com dificuldades financeiras e outras questões pessoais, mas que Jesus possa triunfar em nosso coração. E é isso. Samira. Um Feliz Natal a todos e que nesse Natal vocês não se lembrem só de luxos, comida, festas, mas se lembrem do Cristo que que veio ao mundo com tantas dificuldades para salvar todos nós. E eu acho que o que eu posso deixar como recado é isso. Natal, para nós cristãos, tem que ser mais do que um Feliz Natal. Tem que ser um bom Natal, um Santo Natal. E santo significa diferente. Seja diferente no bom sentido. Nada contra a corrente, como a Sagrada Família. Nada contra a corrente de todo esse mal. Seja o que a Sagrada Família foi. Luz do Natal. A gente sempre fala da luz do Natal, né? Exatamente, que a gente seja luz. Cada vez mais luz. Rafaela, conclua. Só quero deixar mais um recado, que neste Natal possamos abrir nossos corações para receber o presente mais precioso de todos, que é Jesus Cristo. Quem disse essas palavras foi Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu amo a história dela e esse recado é realmente lindo. Então assim concluímos mais um ano com o Domcast.
Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Ano que vem temos novidades. Fique conosco. Assim como Jesus, a gente começou numa manjedoura, uma coisa simples. Mas a gente pretende expandir, porque o reino de Deus, ele sempre cresce. Feliz Natal, um santo e abençoado Natal a todos, e que as graças de Deus abundem, iluminem cada vez mais a sua vida e seu 2025. Amém? Amém.